Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 8, correção dos exercícios, começando na página 20 da apostila. Então, aqui a gente já tem um exercício que seria o espaço para diálogo. Então, não estamos na sala, tem que fazer em casa, ou dialogar com o próprio cérebro, ou com a pessoa mais próxima. Aqui ele pedia para você observar a onça parda e pedia para você dizer quais são os fatores que levam ela a sobreviver, né? Para ela poder sobreviver. Então, o que a gente diz é que enquanto tiver ar, comida, espaço e outros seres para reprodução, a espécie sobrevive. Na questão número 2, ele diz que, de acordo com o texto, o planeta Terra precisa de um equilíbrio. Como que você acha que esse equilíbrio é preservado, é estabelecido? Preservado não, porque nós não estamos em equilíbrio, né? Então, como ele é estabelecido? Então, preservando, respeitando, convivendo, aprimorando, são as formas que a gente pode fazer com que a vida silvestre se mantenha estável no planeta, mantendo o ecossistema em equilíbrio, né? Questão 3. Quais maneiras que o texto apresenta para contribuir com a preservação do ambiente? O que está em amarelo, que a professora marcou, são as maneiras que o texto contribui. Então, a destruição do habitat dificulta na busca do alimento, então preservar o habitat, manter o equilíbrio entre a fauna e a flora, manter a vegetação estável, oferecer educação, planos de manejo de preservação, ver o que acontece com o nosso lixo, evitar o desperdício de água e interferir o mínimo possível no ambiente. Na questão número 4, quais outras formas a gente poderia fazer para preservar a vida? Então, criar parques, criar corredores ecológicos, respeitar o espaço dos animais, não fazer biopirataria, não fazer tráfico, não fazer queimada, jogar o lixo no lixo, porque o lixo fora do lugar engana os animais em questão de comida, causa intoxicação. O resto da comida no lixo sujo também provoca problemas, né? Próxima página é a página 23, que tinha ali um quadro para você desenhar, que você tinha que fazer uma conexão, né? Então, a gente tinha que observar os tipos de ambientes que foi mostrado e aqui pedia para você desenhar o seu ambiente, né? Ou parte do bairro ou a casa que você mora com plantas e animais. Então, eu desenhei a minha casa aqui, o portão, a casa, como é. E daí, como no meu desenho não dava, coloquei aqui atrás a mata da vizinha, que é uma chácara. E como não dava para eu desenhar os animais, eu coloquei eles aqui embaixo, ó, o que passa na minha casa. Então, tem aranha, tem sapo, tem minhoca, tem uma cabra na frente do jardim, tem o cachorro, tem um monte de passarinho, né? Fora os que a gente não vê de hábito noturno, os gatos do vizinho que vem visitar a gente. E daí, na página 24, ele pedia para você registrar no material de apoio. Tem uma... Deixa eu ver onde eu pus a minha... Que eu fiz. Tudo que vocês fazem, eu também faço. Então, na minha apostila, pelo menos a última folha de apoio é para você fazer a tua prancha de campo, né, de observação. Então, qual o bioma, o ambiente que a gente observa aqui na Penha ou em torno de casa? Na minha casa é capão, é um mato mais alto, eu ainda fiz aqui, né,
grama, gramínea, capão raso, capão alto, floresta do céu, arbóreas, arbustivas e superiores. Quais são os seres vivos que frequentam aqui? Qual a temperatura do meu ambiente? Que tipo de solo tem? Na minha casa é siltoso. Lembrei aqui os tipos de solos para vocês. A umidade na minha casa é de 60% a 70%, porque eu tenho um medidor, um higrômetro. E a luminosidade do meu ecossistema, do meu ambiente, é normal de 12 horas, às 6 da manhã tem sol, às 6 da tarde o sol se põe. E daí, a partir da nossa observação, para responder qual foi o ecossistema que eu observei, foi de praia, costeiro, Mata Atlântica, que é o que acontece aqui, e o tipo de floresta da Mata Atlântica é floresta tropical, que é fechada, umbrófila densa, com bastante vegetação alta, né? E de copa fechada, que mantém bastante umidade, por isso que ela é umbrófila. Na questão 2, em qual dos ambientes a gente não teve 2, a gente só teve o nosso, né? E daí a diversidade das espécies eu pus lá na minha planilha. Liste as condições do ambiente que ressaltam diferenças e semelhanças, a gente tinha que estar junto. Observem 2 e daí comparem. E quais os fatores que você identifica que são importantes para a sobrevivência? É sempre a mesma coisa, tá? Em qualquer ambiente que você observe, é sempre isso que a gente fez aqui que tem que ter. É sempre não destruir o habitat, manter o equilíbrio com a vegetação, educação, preservação, redução de lixo e de desperdício de água, mínimo possível de interferência, sem tráfico de animais. Então, são sempre esses fatores que importam para manter a existência da espécie no planeta Terra. Depois aqui nessa atividade era para a gente observar o infográfico, a imagem, você olhando de cima uma bromélia. Como é que a gente sabe que ela é bromélia? Porque as folhas são suculentas com acúmulo de água entre as pétalas, ou sépalas, porque são folhas modificadas. Na questão A, era possível considerar que cada bromélia é um ecossistema? Sim, porque ela tem uma parte biótica, uma parte abiótica e os fatores que reagem: luminosidade, profundidade, salinidade, umidade, outros seres. Considerando a bromélia, então, uma epífita, o que será que significa esta palavra epífita? Epi, do latim, em cima, epiurra. E fita é sempre planta, porque é com pH no latim, tá? Então a bromélia epífita significa que ela vive sobre outras plantas, significa que se ela estiver no chão, ela tem que estar em cima de alguma coisa para poder fazer a bromeliácea. E se ela estiver em árvore, ela também tem que estar, daí ela mais epífita ainda, porque ela já está em cima de uma árvore, tá? Qual é o habitat dela? O habitat dela é sempre sobre outras plantas, tá bom? E a última lição de hoje é para você relacionar a leitura de infográficos relacionar o ambiente com o ser vivo, tá? Então, primeira, floresta tropical, parece umbrófila densa, né? Parece nossa, parece até palmital. Segundo, fundo de oceano. Terceiro, um deserto, ambiente inóspito. Então, a bromélia, que a gente acabou de ver, como ela é epífita, já está aqui em cima de um galho, ela precisa da floresta. O peixe tem uma condição especial, ele é ser exclusivo aquático, então é óbvio que ele está relacionado diretamente com o mar.
E este lagarto aqui pode ter sofrido uma adaptação, até pelo ambiente em que ele se localiza. A cor já mostra, já deixa indicado qual é o ambiente. Então, o que acontece? Por que você ligou o lagarto com o deserto? Porque ele é um réptil de sangue frio, ele é exotérmico, então ele adapta a temperatura do corpo à temperatura do ambiente. Então o cara no deserto não sente calor. O peixe, exclusivamente aquáticos, então é óbvio que está relacionado com o mar. E a bromélia, ela precisa de água entre as pétalas, então ela precisa da floresta tropical para poder ter chuva. No exercício número 3, ele está falando sobre os ambientes do planeta Terra e os tipos de vegetação que existem. Os fatores abióticos que a gente diria que influenciariam na formação da vegetação do planeta. Então, se o Sol está aqui, 6º ano essa aula, hein? Quem teve aula comigo tem que lembrar. Se o Sol está aqui e você tem o planeta Terra com o eixo de inclinação, aqui seria a linha do Equador. Isso significa que esta parte recebe maior quantidade de Sol e em linha reta. E esses polos recebem menor incidência de luz na diagonal. Então, o que causa são as zonas do planeta em relação a clima, a temperatura, a vegetação. Então, a gente tem aqui em cima a polar, depois a zona temperada, depois a zona tropical, a temperada e a polar. Então, conforme a luminosidade, a umidade, a temperatura, ocasionou a diferença de formação de vegetação pelo planeta, né? Escolham um ser vivo do exercício anterior, o lagarto, peixe ou a bromélia, e façam um texto utilizando essas palavras aqui, já treinando a redação do Enem. Então, a prof escolheu a bromélia, porque era o assunto que já vinha na apostila, e fiz o seguinte texto. As bromélias possuem o habitat de floresta, pois necessitam dos fatores abióticos desse ecossistema para sobreviver. O nicho ecológico está relacionado à população de anfíbios que vivem nela. A função da bromélia é abrigar os pequenos sapinhos ali, e os sapinhos fazem a polinização da bromélia. Então, a comunidade da bromélia garante a sobrevivência da espécie um do outro, né? O sapo faz a bromélia e a bromélia faz o sapo. Tá bom? Beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.